Então vamos nos entregando a este momento, liberando os nossos pensamentos, nos acalmando, relaxando, fazendo contato com a espiritualidade que nos acompanha, nos fazendo sentir a sua presença. Aumentando a ligação com o nosso mentor individual, este amigo e protetor que está sempre conosco, nos acompanhando, nos intuindo, nos auxiliando, e que nos pede para que possamos responder ao seu chamado, quando nos convida à vivência da paz e à prática do bem, aliviando assim os nossos corações. Com Joana de Ângeles e Irmã Rosário, mentoras desta casa que nos acompanha, nos conduzindo ao seu campanário, onde podemos receber as bênçãos e a luz de irmãs tão dedicadas à solidariedade e à caridade. E assim chegamos a Maria de Nazaré, Mãe de amor, cuidadora incansável que está sempre nos dizendo: filho, acalma-te, tudo irá passar, eu estou aqui, confie. Com o seu carinho ela nos leva ao Mestre Jesus, que entre nós, quando aqui esteve, nos ensinou o seu Evangelho, nos mostrou o caminho da salvação. Que possamos aproveitar esse reencontro com o Mestre, que caminha conosco à presença de Deus, nosso Pai, a quem humilde agradecemos por sua misericórdia e amor por nós, por ter nos criado, por esta reencarnação, pela vida que possuímos, e que mesmo diante das adversidades, Ele nos propicia a felicidade, louvando com a prece que o seu Filho nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Passaremos agora ao passe coletivo e pedimos que a partir desse momento, todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonia e o equilíbrio. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se ligue com as equipes deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo da coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamentos de CH, pedimos que se ligue com as equipes deste passe. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Aos assistidos em tratamentos de P3B, pedimos que se ligue com as equipes deste passe. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessárias com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade
e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Pedimos agora aos assistidos de P1 e P3A que se ligue com as equipes médicas espirituais. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Graças a Deus. Pedimos que todos, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças com muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Graças a Deus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre e bom Pastor, possa então uma vez mais nos envolver, trazendo serenidade ao nosso coração, para que possamos, com a reflexão que nos será proposta, fazermos uma jornada com discernimento, uma jornada com clareza, principalmente clareza das nossas responsabilidades, clareza do espaço que estamos e daquilo que precisamos fazer. A proposta da nossa reflexão é que possamos conversar um pouco sobre o objetivo da doutrina espírita, do espiritismo, entre nós. Qual é o objetivo do espiritismo? É sempre interessante nós lembrarmos que na tentativa de buscar conhecimento, nós fazemos perguntas. O ato de questionar é um ato típico do raciocínio humano. Um filósofo da era moderna, René Descartes, também conhecido no campo da matemática, ele afirmava que, pela dúvida, eu chego à verdade. Claro que é um pouco pretensioso considerarmos que poderemos contemplar a verdade, mas, de fato, a dúvida, enquanto questionamento e enquanto reflexão, é um caminho que, pelo menos, nos distancia da ignorância. Se nos distancia da ignorância, ignorância no sentido de desconhecimento, portanto, nos aproxima do conhecimento. E este filósofo moderno, René Descartes, também dizia que para chegar à verdade é necessário um método. Não é o simplesmente questionar pelo questionar, mas existe um rigor de um método para que possamos, então, nos aproximar da verdade. Isso é bastante interessante, porque, como afirmei há pouco, o ato de questionar, o ato de perguntar,
de buscar entender as coisas, é muito próprio do ser humano. E aí, nós temos diversos recursos para compreendermos as coisas. As pessoas que se colocam a ensinar, a explicar, cada uma tem o seu jeito, ou como nós costumamos dizer, cada uma tem a sua pedagogia, tem o seu jeito de ensinar. Esta doutrina, que é profundamente cristã, então, volta a sua atenção, o seu olhar para o ponto inicial de tudo, que é o próprio Cristo. E é interessante refletirmos, então, a pedagogia de Jesus. Quando nós olhamos os evangelhos, nós sempre encontramos Jesus no meio das pessoas, sensível às situações que estavam acontecendo e numa perspectiva de ensiná-los, ou com gestos, de maneira bastante prática, na partilha, na fração do pão, no lavar os pés, no acolher as crianças, no acolher aquela que estava sendo acusada de adultério. Esses eram os gestos. Mas as suas palavras também constituíam formas de ensinar. E o ensinamento que Jesus trazia estava na forma de parábolas, que era um recurso utilizado por ele para que as pessoas ali pudessem entender o que ele vinha trazer de mensagem. Como já refletimos em vários outros momentos e vários outros irmãos e irmãs que ocuparam este espaço aqui, Jesus é aquele que vem trazer a mensagem, revelando, demonstrando para nós, seres humanos, a vida e vida plena em abundância, na expressão colocada no Evangelho segundo João. Entretanto, nem tudo pôde ser dito por Jesus. Em razão de uma ordem cronológica do tempo e da própria capacidade de compreensão das pessoas. Aqueles que se aproximaram de Jesus, que fizeram a trajetória com ele, se ligaram a ele pela sua luz, pelo seu magnetismo, mas ainda estavam em processo evolutivo. É interessante nós lembrarmos de Pedro, que sempre foi tão autêntico, impetuoso até, que afirma: Senhor, eu te amo. E Jesus lhe pede, portanto, apacente as minhas ovelhas. Mas que também na situação de Jesus sendo preso no horto, pega a espada e corta a orelha do soldado romano. Então ele era extremamente impetuoso, estava cometendo algo que não deveria fazer, tendo ele feito uma catequese, uma escola de aprendizes do Evangelho com o próprio Evangelho personificado que era Jesus. Pedro, como todos nós, imperfeitos na nossa trajetória. Claro que eu estou citando Pedro, mas existem tantos outros que nós poderíamos pensar, como Tomé, que naquela simbologia do texto também representa todos aqueles que duvidam e que precisam tocar de alguma forma para acreditar. Todos eles em processo, nessa jornada de evolução, neste planeta escola. Jesus, ele, como registra o Evangelho de Mateus, que finaliza com uma promessa: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Essa foi a maneira como a comunidade de Mateus registrou o discurso, digamos assim, final de Jesus. Mas no Evangelho de João, nós temos uma declaração muito interessante.
compreendida entre os capítulos 14, 16, 17, onde a comunidade de João registra ali o que Jesus traz sob a ótica do amor, como o amor é aquilo que vai marcar, que vai caracterizar aqueles que não pertenceram a um grupo de elite, de privilegiados, mas o amor é aquele que vai marcar aqueles que ouvem o chamado, o convite de Jesus e que vão percebendo que a nossa verdadeira vibração para ser plena nessa jornada evolutiva é a vibração do amor. Então essa escola do amor é colocada como grande característica daqueles que seguem a Jesus. E Jesus ali diz: eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, que vai recordar o que já foi dito e ensinar o que precisa ser ensinado. Então, o que as pessoas daquela época poderiam ouvir, Jesus disse. Mas não estava tudo plenamente dito. E ele dá um nome a este Consolador. É o Espírito da Verdade. Ou como nós encontramos em algumas traduções, o Espírito Verdade. No próprio Evangelho de Mateus, também tem de João, também tem um texto que chama muito a atenção quando Jesus afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar uma para vocês. Então, eram tantas informações e tantos jeitos de interpretar que poderíamos assim pensar: a humanidade precisava de um tempo para assimilar tudo isso. E a história continuou o seu curso. A história da humanidade continuou a sua trajetória. E ali pelos idos dos séculos XVI, mas principalmente século XVII, século XVIII, acontece na Europa, em especial na França, o chamado movimento iluminista, que era um movimento filosófico, movimento cultural, que vinha questionar certas questões engessadas ainda do período medieval e colocar a razão, o raciocínio, no centro do mundo, digamos assim. E aí diversos pensadores trouxeram suas contribuições para que as coisas pudessem ser refletidas à luz da razão. Não é que fé e razão são opostos, são caminhos distintos. É a razão, é o raciocínio, é o questionamento que contribui para a construção do nosso entendimento e do nosso conhecimento. A fé também pode fazer este caminho. Entretanto, a fé vivida predominantemente no Ocidente, desde o período medieval, era uma fé estritamente dogmática, na qual algumas autoridades diziam: é assim ou não é assim, e por ser dogma não caberia reflexão e muito menos questionamento. Este movimento iluminista vem resgatar então a importância da reflexão, a importância ainda
como Platão nos explicou no período antigo da história, através da alegoria da caverna, que precisamos sair das trevas da ignorância e caminhar para a luz do conhecimento. Este movimento, então, trouxe luz. E é nessa perspectiva que no século XIX acontece na França o que nós chamamos de codificação da doutrina espírita, através daquele que entrou para a história como Allan Kardec. Os espíritos, então, que se comunicaram com Allan Kardec, vieram trazer esclarecimentos, vieram trazer ensinamentos, mas muito mais do que possamos imaginar que uma receita pronta de códigos a serem seguidos, trouxeram nesses esclarecimentos e nesses ensinamentos, trouxeram informação de que a responsabilidade da nossa jornada está na nossa mão, da pluralidade dos mundos, a doutrina da própria reencarnação. E muito interessante a maneira como eles foram trazendo, que simplesmente não estava destoando em nada com aquilo que Jesus havia falado. Após então uma trajetória da própria humanidade posterior àquele tempo na Palestina em que Jesus esteve encarnado na terra, eles vieram trazer então a recordação e novos ensinamentos. E um dos que se identifica para Allan Kardec é o Espírito Verdade, predito por Jesus, contido lá no Evangelho segundo João. Essa dinâmica, então, na qual entra Allan Kardec, ficou compilada no que nós chamamos do Pentateuco, 5 livros da codificação da doutrina espírita. E vamos nos lembrar, quando Jesus prometeu: rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. Então nós podemos afirmar com muita tranquilidade: a linha pedagógica da doutrina tem o viés da consolação, trazer o esclarecimento, lembrar das nossas responsabilidades, colocar para reflexão, e como afirma Allan Kardec em diversos trechos, refletir sempre, questionar sempre na ótica do entendimento, na ótica de construirmos conhecimento. Tudo isso foi trazido para que, na perspectiva, na ótica da consolação, pudesse acalmar o nosso coração, acalentar cada um de nós, mas também que o esclarecimento acontecesse e que pudéssemos então entender, aliás, a jornada evolutiva na qual todos nós participamos, independente da tradição religiosa, e mesmo aqueles que não professam uma fé específica também estão em trajetória evolutiva, também estão em uma jornada,
Então, essa codificação traz essa informação dentro da ótica da consolação, porque, lembrando novamente, Jesus rogaria que o Pai enviasse um outro Consolador. E o que nós encontramos, então, percorrendo as obras da codificação, é um esclarecimento sobre a nossa existência eterna, por exemplo, e de que aqui nós estamos vivendo um momento importante, significativo e consequência de todas as nossas existências, mas que estamos para aprender e para evoluir. A reflexão de hoje também ela é um convite para que possamos estudar. A reflexão de hoje também é um convite para que possamos ler sobre estes textos, essa codificação e tantas outras obras que vieram posteriormente. Portanto, fica aí o convite para que você possa, fazendo contato então com a nossa casa, conhecer os cursos que nós temos e que também agora estarão inicialmente nesta modalidade online, para que, através do esclarecimento, do conhecimento, que provocará discernimento, você possa fazer a sua jornada dentro de uma expressão que nós utilizamos muito, que é muito comum entre aqueles que estudam e leem sobre a doutrina, da reforma íntima. Todos nós precisamos rever questões, todos nós precisamos buscar conhecimento. Quando falamos, então, no objetivo do Espiritismo entre nós, precisamos, então, recordar. É o cumprimento da promessa feita por Jesus de que rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. E as obras, então, que foram decodificadas, ou que representam a codificação deste contato de Allan Kardec com os espíritos benfeitores, trazem para nós a consolação através de um entendimento daquelas grandes perguntas: de onde vim, quem eu sou, para onde vou? Claro que não tem uma resposta precisa, tal como um GPS, mas mostra um caminho ali que podemos compreender de onde viemos, o que estamos fazendo e qual é o nosso direcionamento, qual é o nosso destino. Fica então, amados e amadas, o convite para que possamos estudar, para que possamos nos debruçar diante destes 5 livros, diante de outros que trazem esclarecimento, para que possamos fazer uma jornada firme, consciente, convicta, uma jornada evolutiva. E sempre lembrando, quando eu busco a luz do discernimento, essa luz e esse discernimento vão impregnando o ambiente que eu estou. Que tenhamos muita serenidade, que tenhamos muita paz em nossas vidas. Que assim seja. Sensibilizados
pelas palavras de união, solidariedade e fraternidade que acabamos de ouvir. Elevamos as nossas vibrações em doações, entregando o amor que aqui recebemos aos desamparados, àqueles que não têm um teto, aos órfãos, aos doentes, nos asilos, onde quer que se encontre um irmão necessitado. Que possamos distribuir também por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade a todos os corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor que os aliviará, trazendo-lhes de novo a vida plena concedida pelo Pai Maior. E que possamos também depositar este amor em cada coração daqueles com quem convivemos. Que assim seja, graças a Deus.